Shalom, bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Márcio Marafiotti e hoje eu vou ler o livro de Neemias. A história de Neemias, filho de Acalias, era no mês de Casleu, no 20º ano. Eu estava na fortaleza de Susa. Chegou o meu irmão Anani com alguns homens de Judá. Eu lhes perguntei como iam os Yahudins, o resto que tinha escapado do exílio, e como estava Jerusalém. Eles responderam: o resto que sobrou do exílio vive lá na província, em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém estão em ruínas e as portas foram destruídas pelo fogo. Ouvindo as notícias, sentei-me e chorei. Fiquei de luto durante dias, jejuei e orei a Elohim do céu. Eu falei: ah, Elohim, Deus do céu, Deus grande e temível, que mantém a aliança e a benevolência com que os te amam e guardam os teus mandamentos. Que teus ouvidos estejam atentos e os olhos abertos, para escutar a oração que este servidor faz hoje diante de ti. Dia e noite eu te suplico em favor dos Yahudins. Cometemos contra ti. Sim, também eu e a minha família, meu pai, pecamos. Praticamos o mal contra ti e não observamos os mandamentos, as leis e as ordens que transmitiste a teu servo Moshe. Lembra-te da palavra que dirigiste a Moshe, teu servo. Se fordes infiéis, eu vos espalharei entre os povos. Mas se voltardes a mim, se observardes os mandamentos e guardardes de acordo com ele, mesmo que os exilados se encontrem nas extremidades do céu, de lá eu os reunirei e os trarei ao lugar que escolhi para invocar o meu nome. Ora, eles são teus servos, o teu povo que libertaste com teu grande poder e com a grande força de seu braço. Ó Elohim, que teus ouvidos estejam atentos à oração deste servo e à oração de seus servos, que estão dispostos a respeitar o teu nome. Faze que esse servo seja bem sucedido hoje e ganhe a benevolência deste homem. Eu era então copeiro do rei. Era o mês de Nissan, no 20º ano do rei Artaxerxes. O vinho estava diante dele e eu servia ao rei. Como eu nunca havia estado triste diante do rei, ele me perguntou: por que este rosto triste? Doente não está. Por isso, deves ter alguma dor no coração. Fiquei muito assustado e respondi ao rei: que o rei viva para sempre. Como não estaria eu triste se a cidade onde estão sepultados meus pais está em ruína, com as portas destruídas pelo fogo? O rei me perguntou: então, que desejas? Fiz uma prece a Deus do céu e respondi ao rei: se fores do agrado do rei, e se este teu servo goza de teu favor, envia-me para a Judéia, a cidade onde se acham os túmulos de meus pais, pois eu quero restaurá-la. O rei me perguntou, tendo a rainha ao lado: quanto tempo vai durar a tua viagem? Quando estarás de volta? Eu indiquei uma data e o rei concordou em me enviar. Eu disse ainda ao rei: se o rei achar bom, mande que me sejam dadas cartas endereçadas aos governadores da Transilvânia, para que me deixem passar até chegar à Judéia. Outra carta para Asaf, o guarda florestal do rei, a fim de me fornecer madeira da construção para as portas da fortaleza do templo, para as muralhas da cidade e para a casa que eu mesmo ocuparei. O rei me concedeu tudo, pois a mão bondosa de Deus me protegia. Eu me apresentei aos governadores da Transilvânia e lhe mostrei as cartas do rei. O rei também tinha providenciado para mim uma escolta de oficiais de exército e de cavalaria. Quando Sanabalade e o funcionário Tobias foram informados de tudo, ficaram muito contrariados ao saberes que tinha chegado um homem para cuidar do bem-estar dos Yahudins. Cheguei a Jerusalém e ali fiquei por 3 dias. Depois levantei-me durante a noite junto com alguns homens, sem manifestar a ninguém o que Deus
me tinha inspirado fazer por Jerusalém. Não havia comigo outro animal senão o que eu mesmo estava montado. Às altas horas da noite, saí pela porta do vale, cheguei junto à porta do dragão e depois à porta do lixo. Examinei as muralhas de Jerusalém e observei que estavam cheias de brechas e com as portas devoradas pelo fogo. Em seguida, alcancei a porta da fonte e o açude do rei, mas não havia lugar onde pudesse passar o animal que cavalgava. Sempre na escuridão da noite, subi pelo vale, examinando a muralha. Finalmente retornei passando pela porta do vale. Nenhuma das autoridades chegou a saber aonde eu tinha ido e o que tinha feito. Por ora, não tinha comunicado nada aos Yahudins, nem aos sacerdotes e às autoridades, nem aos oficiais ou qualquer encarregado da obra. Então lhes disse: estais vendo a triste situação em que encontramos? Jerusalém está em ruína e as portas foram devoradas pelo fogo. Vamos! Temos que reconstruir as muralhas de Jerusalém, e já ninguém nos poderá desprezar. Contei-lhes como a mão bondosa de Deus me havia protegido e lhes comuniquei as palavras que o rei me tinha dito. E eles me responderam: sim, vamos, reconstruamos. E iniciaram com coragem a boa obra. Quando Sanabalate, Tobias, bem como Gozem, o souberam, riram de nós e nos desprezaram, dizendo: que é que estáis fazendo aí? Queres revoltar-vos contra o rei? Eu lhes respondi: o Deus do céu nos dará sucesso, somos seus servidores e estamos decididos a reconstruir. Vós nada tendes a ver com isso, não tendes direito nem memória em Jerusalém. E os Yahudins começaram a reconstruir a cidade. Quando Sanabalate ouviu dizer que estávamos reconstruindo as muralhas, ficou furioso e despeitado. Zombando dos Yahudins, falou na presença de colegas e da guarnição militar de Samaria, dizendo: que está fazendo lá esses miseráveis Yahudins? Será que vão restaurar, oferecer sacrifícios e terminar tudo num dia? Vão eles ressuscitar as pedras, os montes de poeira queimadas como estão? E Tobias, que estava a seu lado, também disse: deixa que construam. Se uma raposa trepar num muro de pedra, ele cairá. Ouve, ó nosso Deus, como somos humilhados. Faze recair esses insultos sobre a cabeça deles. Faze que sejam expoliados de tudo em terras de exílio. Não esqueças as culpas dele, nem faça desaparecer os seus pecados diante de teus olhos, pois insultaram os trabalhadores na reconstrução. Assim trabalhamos na reconstrução da muralha, que foi restaurada até a metade da altura, que é o que o povo trabalha com o coração bem disposto. Mas quando Sanabalate, Tobias, os amonitas e o pessoal do Azoto souberam que as muralhas de Jerusalém iam sendo realmente restauradas e que as brechas começaram a ser fechadas, ficaram muito contrariados. Fizeram uma conjuração, prometendo-se todos a marchar contra Jerusalém e nos causar confusão. Mas oramos a nosso Deus e colocamos sentinelas dias e noite para a nossa defesa. E em Judá se dizia: falta força ao que carrega, há escombros demais. Vai além da nossa força esses muros restaurar. Entretanto, nosso adversário diziam: eles não saberão e nada perceberão, até o momento de aparecermos no meio deles. Então daremos cabo deles e faremos parar a obra. Mas aí chegaram alguns Yahudins que moravam perto deles, 10 vezes nos informaram a respeito do que estava sendo tramado contra nós. Coloquei gente no espaço atrás do muro e nos pontos descobertos. Postei homens do povo dividido por família,
todos com espada e lanças e arcos. Vendo que estavam com medo, fui dizer aos oficiais, às autoridades e ao povo em geral: não precisais ter medo deles. Lembrai-vos de Elohim, que é grande e temível, e lutai por vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas e vossas casas. Quando os inimigos perceberam que tínhamos sido informados de que Deus lhe tinha estragado os planos, voltamos todos à muralha, cada um para a sua tarefa. Mas desde aquele dia, metade dos homens trabalhava na construção e a outra metade, armada de lanças, escudos, arcos, armaduras, ficava atrás de toda a comunidade dos Yahudins que trabalhavam na reconstrução do muro. E os encarregados trabalhavam assim, com uma das mãos fazia o trabalho, com a outra segurava a arma. Os ocupados na construção tinham cada qual a espada presa à cintura enquanto trabalhavam. E o corneteiro estava sempre a meu lado. E eu disse aos oficiais, às autoridades e ao povo em geral: a área da construção é grande e extensa e estamos muito dispersos por sobre a muralha, longe um dos outros. Quando ouvirdes soar a corneta, a direção de onde vier o som vos indicará o lugar onde deveis reunir junto de nós. Então Deus vai lutar por nós. Assim trabalhávamos desde a madrugada até aparecer as estrelas, enquanto a metade dos homens empunhava a lança. Na mesma ocasião ordenei ao povo: todos devem pernoitar em Jerusalém com seus ajudantes, e assim a noite será para vigilância e o dia para o trabalho. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus ajudantes, nem meus guarda-costas, ninguém de nós tirava a roupa, cada qual ficava com sua arma na mão direita. Surgiu um protesto violento da parte do povo, especialmente das mulheres, contra os compatriotas yahudins. Uns diziam: nós somos nossos filhos e nossas filhas, e nós mesmos somos numerosos. Gostaríamos de adquirir trigo para comer e viver. Outros diziam: temos que hipotecar os campos, os parreirais e as casas para podermos comprar trigo em tempo de fome. Ainda outros diziam: para podermos pagar o tributo ao rei, tivemos que tomar dinheiro emprestado, hipotecando os parreirais e os campos. Ora, nós e aqueles somos patrícios, somos todos da mesma carne e do mesmo sangue, e nossos filhos valem tanto como os filhos deles. Entretanto, cá estamos nós obrigados a entregar nossos filhos e filhas a serem escravos, e algumas de nossas filhas já são escravas. Nada podemos fazer, pois nossos campos e nossos parreirais já pertencem a outro. Fiquei muito indignado ao ouvir esses clamores e tais informações. Refleti sobre o assunto e depois respondi aos nobres e aos conselhos, dizendo-lhe: cada um de vós está exigindo a penhora do próprio irmão. E convoquei contra eles uma grande assembleia, na qual lhes falei assim: nós resgatamos, na medida do possível, os irmãos yahudins que se tinham vendido aos estrangeiros, e agora nós mesmos vendeis nossos irmãos, para que depois eles sejam vendidos a nós. Eles ficaram calados e não responderam, e não encontraram resposta. E eu continuei: não está direito o que estáis fazendo. Deveríeis deixar-vos guiar pelo temor de Deus, para não passarmos vergonha diante das nações nossas inimigas. Também eu, meus irmãos e meus empregados, emprestamos para eles com penhora dinheiro e trigo. Pois bem, vamos perdoar as dívidas. Devolvei imediatamente a essa gente os campos e os parreirais, os olivais e as casas, e perdoai-lhes o centúplo do dinheiro, do trigo, do vinho e do azeite, que lhes emprestaste com penhora. E eles responderam: vamos devolver, e nada mais exigiremos deles, faremos como disseste. Chamei então os sacerdotes e eu fiz jurar que procederiam assim. Também
sacudi a dobra de meu manto, dizendo: assim Deus sacuda de sua casa e de sua propriedade todo aquele que não mantiver esse compromisso. E assim lhe aconteça, sacudido, esvaziado. E toda a assembleia respondeu: amém. Louvado seja Elohim. E o povo agiu conforme combinado. Desde que foi nomeado governador do território de Judá, ou seja, desde o 20º até o 32º ano do reinado de Artaxerxes, portanto, durante 12 anos, eu e meus irmãos não nos sustentamos às custas do cargo de governador. No entanto, os governadores que me antecederam impuseram aos cidadãos uma carga pesada, recebendo para sua manutenção 40 moedas de prata por dia. Além disso, os empregados exploravam o povo, mas não fiz nada disso por temor a Deus. Além disso, trabalhei pessoalmente na construção daquela muralha e não compramos nenhum terreno. E lá estávamos reunidos todos os meus assistentes trabalhando. E eu tinha à minha mesa umas 150 pessoas, entre judeus e autoridades, além de outras pessoas das nações vizinhas que vinham visitar-me. Todos os dias eram preparados um boi, 6 ovelhas escolhidas e aves, e tudo corria por minha conta. De 10 em 10 dias eram fornecidas remessas de vinho em abundância. No entanto, não exigi para meu sustento o que me cabia por direito como governador, pois o trabalho pesava muito sobre o povo. Oh meu Deus, anota a meu favor tudo o que fiz por este povo. Sanabalade, Tobias, Gozem e os outros adversários foram informados de que eu tinha reconstruído a muralha e que nesta não tinha ficado nenhuma brecha. Embora naquela época ainda faltassem o batente das portas. Sanabalade e Gozem mandaram-me um recado neste termo: vem, vamos encontrar-nos em Sefirim, no Vale do Ono. Mas a intenção era de me fazer mal, por isso mandei mensageiros com a seguinte resposta: estou ocupado com uma grande obra e não posso descer. A obra ficaria parada se ela deixasse para ir falar convosco. 4 vezes mandaram-me o mesmo recado e eu lhes mandava a mesma resposta. Na 5ª vez, Sanabalade mandou a mim o seu assistente, que trazia na mão uma carta aberta na qual estava escrito: comenta-se no meio das nações vizinhas, e também Gasmu está dizendo, que os Yahudins estão tramando uma rebelião, e é para isso que estáis reconstruindo as muralhas. E ainda, segundo esses boatos, tu serias depois o rei dos Yahudins. Dizem também que até já terias encarregado profetas de proclamarem em Jerusalém a teu respeito. Há um rei em Judá. Ora, tais boatos cedo chegarão aos ouvidos do rei. Por isso vem agora conferenciar conosco. Mas eu mandei dizer-lhes o seguinte: não aconteceu nada do que está dizendo. Tudo é produto de tua imaginação. Na verdade, eles procuravam causar-me medo, pensando: assim eles desistirão da obra e esta não se realizará. Mas ao contrário, eu me empenhei ainda mais. Fui também à casa de Semeias. Ele estava deprimido e me disse: vamos junto à casa de Deus no interior do santuário, trancar as portas, pois eles virão matar-te. Virão durante a noite para te liquidar. Mas respondi: um homem como eu iria fugir? E quem nas minhas condições entraria no santuário continuando com vida? Não irei. Na realidade, notei que ele não fora enviado por Deus, mas proferiu o oráculo a meu respeito, porque Tobias e Sanabalate o tinha subornado. A ideia era fazer-me agir por medo e assim cometer o pecado. Isto daria motivo para me desmoralizar e para zombarem de mim.
Toma nota, ó meu Deus, dessas ações de Tobias e Sanabalate, bem como do profeta Noadia e dos demais profetas que me tentaram intimidar. Entretanto, a muralha ficou concluída no dia 25 de Elul, depois de 52 dias. Quando todos os nossos inimigos o souberam e todas as nações vizinhas ouviram, ficaram muito admirados e se convenceram de que só o nosso Deus podia realizar uma obra dessa. Naqueles dias eram muitas as cartas que alguns oficiais de Judá endereçavam a Tobias, como também as que Tobias enviava a eles. Por muitos em Judá eram seus aliados, porque era genro de Sedequias, e seu filho Joanã se tinha casado com a filha de Mossalom, filho de Baraquias. Chegavam mesmo a elogiá-lo em minha presença, e o que eu dizia era-lhe transmitido. Tobias mandava carta para me intimidar. Quando a muralha estava reconstruída e eu tinha colocado as portas, foram nomeados os porteiros, como também os cantores e os levitas. Entreguei o governo de Jerusalém a meu irmão Anani e Ananias, comandante da fortaleza, pois era um homem de confiança e temente a Deus como poucos. Eu lhes disse: as portas de Jerusalém não devem ser abertas antes do sol quente e devem ser fechadas a ferrolhos antes do sol posto. Também é preciso formar com os moradores de Jerusalém pares de sentinelas. Enquanto um estiver no posto, o outro ficará em casa. A cidade era extensa e grande, mas a população era pequena e as casas não estavam reconstruídas. Então Deus me inspirou a ideia de reunir os oficiais, as autoridades e o povo para um ressarciamento. Encontrei um livro de registro dos que tinham chegado no início. Nele se lia o seguinte: esses são os habitantes da província que vieram do exílio, os que tinham sido deportados por Nabucodonosor, rei da Babilônia, e que retornaram para Jerusalém e Judéia, cada qual para a sua cidade. Toda a comunidade constava de um total de 42.360 pessoas, sem contar escravos e escravas, que eram 7.337. Tinham também 245 cantores e cantoras. Os camelos eram 435 e os jumentos 6.620. Uma parte dos chefes da família faziam doações para o culto. O governador doou para o tesouro 1.000 dracmas de ouro, 50 vasos para aspersão, 30 vestes sacerdotais e 500 minas de prata. Alguns chefes de família contribuíram para o tesouro com 20.000 dracmas de ouro, 2.200 minas de prata. O resto do povo ofereceu 20.000 dracmas de ouro, 2.000 minas de prata, 67 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas e a parte do povo moravam em Jerusalém. Os porteiros, cantores e oblatos e todo o povo morava na cidade. Quando chegou o 7º mês e os israelitas e alrudins já moravam nas suas cidades, todo o povo se reuniu como um só homem na praça diante da porta das águas, e ali se disseram ao escriba Esdras que fosse buscar o livro da lei de Moshe, que o Elohim tinha prescrito a Israel. O sacerdote Esdras levou ao livro da lei à presença da assembleia, composta de homens, mulheres e de todos quantos eram capazes de compreender. Foi no primeiro dia do 7º mês, na praça diante da porta das águas, ele fez a leitura, desde a aurora até o meio-dia, na presença dos homens, mulheres e de todos os capazes de compreender. Os ouvidos de todo o povo estavam atentos à leitura da lei. Esdras, o escriba, estava de pé sobre um estrado de madeira.
ali levantado para esse fim. A seu lado direito estava Matatias, Sema, Anias, Urias, Selias e Massacias. À esquerda estavam Fadaías, Misael, Melquias, Hassum, Zacarias e Mossolã. O escriba Esdra abriu o livro à vista de todo o povo, pois se achava em um lugar mais elevado do que a multidão. E quando o abriu, todo o povo ficou de pé. Esdras bendisse Elohim, o grande Deus, e todo o povo respondeu de mão levantada: Amém, Amém. Depois se inclinaram e se prostraram diante de Elohim, com o rosto por terra. Os levitas explicavam a lei ao povo, ficando os ouvidos em seus lugares, os ouvintes em seus lugares. A leitura do livro da lei foi feita juntamente com a tradução e a explicação. E assim a leitura foi compreendida. Depois Neemias, o governador, e Esdras, o sacerdote escriba, os levitas que davam explicações ao povo, disseram a toda a multidão: o dia de hoje é consagrado a Elohim, nosso Deus. Nada de tristeza e choro. É que todo o povo chorava ao ouvir as palavras da lei. E Esdras disse-lhes: Ide, comei alimentos gordurosos, bebei licores doces, e mandai uma parte aos que nada têm para preparar. Pois esse dia é consagrado a nosso Elohim. Não estejais tristes, pois a alegria de Elohim é a nossa força. Também os levitas trataram de acalmar todo o povo, dizendo: silêncio, o dia de hoje é sagrado. Nada de tristeza. E todo o povo foi embora para comer, beber, mandar alimento aos pobres e mostrar grande alegria. É que haviam compreendido as palavras que lhes tinham sido comunicadas. No segundo dia, reuniram-se os chefes de família de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, junto com o escriba Esdras, a fim de estudar as palavras da lei. Na lei que Elohim havia prescrito por intermédio de Moshe, acharam escrito que na festa do 7º mês, os Yalhudins deviam morar em tendas. Ouvindo isso, espalharam por todas as cidades e em Jerusalém o seguinte aviso: saia para a região montanhosa a fim de buscar ramos de oliveira, de cipestre, de murta, de palmas e ramos de qualquer outra árvore frondosa, para fazer tendas, como está escrito. O povo saiu e trouxe ramos para fazer as tendas, cada qual sobre o seu terraço ou em seu pátio, bem como nos pátios do templo, nas praças diante da porta das águas e na praça junto à porta de Efraim. E toda a assembleia dos que tinham regressado do exílio fizeram tendas e nelas ficaram morando, coisa que os israelitas e alrudins não tinham feito desde o tempo de Josué até o presente dia. E reinou imensa alegria. Todos os dias Esdras fez uma leitura da lei, do livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até o último dia. Celebraram a festa durante 7 dias. E no 8º dia realizaram uma assembleia solene, como está escrito. Bom, para ver o final desse vídeo, assista a parte 2. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no meu canal. Encontro vocês no meu próximo vídeo. Shalom!